Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que já eram o maior produtor industrial do mundo, se tornaram os maiores emprestadores também. E fora os soldados que morreram nos Estados Unidos, eles não tiveram destruição do seu próprio território, o que fez com que eles saíssem da Primeira Guerra Mundial como os grandes vencedores. Eram os grandes exportadores e depois da Inglaterra também os grandes importadores do mundo. Quase 40% das matérias-primas que circulavam no mundo, os Estados Unidos compravam. Eles viveram na década de 20 uma prosperidade sem precedentes. Com uma geração de riqueza que parecia sem fim, eles viveram a década louca. Surgiram grandes novidades, outras se popularizaram, como o carro do Henry Ford, por exemplo, o cinema dos grandes astros, como o de Charlie Chaplin, o rádio, o jazz, o gramofone, o disco, os eletrodomésticos como a geladeira, a máquina de lavar. Foi também o momento do boom imobiliário, dos empréstimos fáceis, do mercado de ações. Em resumo, a gente poderia dizer que era uma prosperidade quase infindável, pelo menos parecia ser. Mas antes mesmo de 1929, do crash da Bolsa de Nova York, os sinais já começaram a aparecer de que a economia não era tão estável assim. O que não foi percebido por capitalistas, por especuladores da Bolsa, por governos, ou eles simplesmente ignoraram os sinais que foram dados. Isso porque, em geral, eles acreditavam que a mão invisível do mercado, lá do Adam Smith, ela resolveria suas próprias falhas, as próprias falhas do sistema capitalista. Mas a agricultura já se achava praticamente em recessão. Os salários estagnaram nos últimos anos do boom, a demanda da massa não conseguia mais acompanhar a grande produtividade da indústria, uma produtividade que era crescente. Como resultado, aconteceram a superprodução, a especulação, mas sem saber, o povo continuou comprando ações, investindo no mercado de ações, acreditando nos lucros fáceis. Magnatas investiam suas fortunas, trabalhadores investiam suas únicas economias no mercado de ações, o que acabaria sendo fatal, tanto economicamente quanto fisicamente mesmo. Então veio 1929, um ano que começou aparentemente bem, mas que terminou de forma desastrosa. O marco seria a chamada Quinta-feira Negra, um 24 de outubro, a Bolsa de Nova York quebraria, começaria o pânico. O preço das ações começaram a despencar e caíram dia a dia, isso porque muita gente desesperada começou a querer vender as suas ações, e quanto mais gente querendo vender, mais o preço caía. Magnatas perderam as suas fortunas, pessoas simples perderam as suas únicas economias, que poderiam ter sido investidas em poupança, mas que acabaram sendo colocadas todas no mercado de ações pela credibilidade que ele passava para as pessoas e que elas ganhariam muito com isso. O certo é que o suicídio se tornaria recorrente entre corretores da bolsa, entre investidores, entre banqueiros. As empresas diminuíram cada vez mais a sua produção pela falta de lucro, pela falta de demanda. As pessoas seriam demitidas aos montes, aos milhares, aos milhões. Com isso elas ficariam sem dinheiro, não teriam como pagar suas dívidas com os bancos. Dívidas feitas para comprar um carro, uma casa, para comprar eletrodoméstico, para comprar ações. Como resultado, também os bancos foram falindo aos montes, aos milhares. Isso porque o sistema bancário da época nos Estados Unidos era bem diferente de hoje. Hoje a gente tem grandes corporações com filiais em todo lugar. Na época eram centenas, milhares de bancos espalhados pelo país inteiro, pelo mundo, né? Poucos países tinham sistemas bancários unificados com bancos grandes e tudo mais. E esses bancos pequenos não resistiram, eles foram abalados de forma profunda, faliram, fecharam as portas, o que intensificou ainda mais a crise. Os Estados Unidos entrou numa época desesperadora, numa crise, numa grande depressão que dali se espalharia por todo o mundo. Os motivos são assunto de debate acalorado entre pesquisadores, historiadores, economistas, mas segundo John Galbraith, a questão central para a crise no mercado de ações foi justamente a confiança que as pessoas tinham, uma confiança excessiva na economia americana, de que tudo funcionaria, continuaria crescendo, a produção continuaria aumentando, sempre teria mais mercado, mais lucro, mais tudo. O certo é que a produção industrial americana caiu em 1/3 entre 1929 e 1931. Houve crise na produção básica, tanto de alimentos como matérias-primas. Isso porque os preços que eram mantidos por estoques já começavam a cair de forma avassaladora. E é claro que se teve crise nos Estados Unidos, isso vai afetar as economias que dependiam do mercado americano, que é o caso do Brasil, que vendia café. O principal produto do Brasil naquele momento era o café, o principal gerador de renda do Brasil. E é claro que se as pessoas não têm dinheiro para comer, quanto menos para tomar café. Com isso, os preços do café caem de forma muito intensa,
imensa e também a compra, né, o volume de café que é vendido para os Estados Unidos. Mas a crise afetou também o mercado europeu, especialmente o mercado alemão neste caso, que teve uma redução mais ou menos parecida com a dos Estados Unidos na sua produção industrial. A Alemanha, que já tinha seus próprios problemas, que teve que se reconstruir depois da Primeira Guerra Mundial, que foi humilhada pelo Tratado de Versalhes, que vivia uma crise interna que se refletia numa coisa chamada hiperinflação, que fazia com que o dinheiro alemão valesse praticamente nada. A mesma que emprestou dinheiro dos Estados Unidos, que como outros grandes emprestadores foi solicitada a devolver dinheiro para os Estados Unidos, o que agravou ainda mais a situação alemã. A situação ficou tão caótica que fica fácil entender, embora não aceitar, por que o Hitler assumiu, por que o nazismo tomou o controle da Alemanha. Segundo Hobsbawm, no pior período da crise, entre 1932 e 1933, o desemprego ficou entre 22% e 23% na Grã-Bretanha, na Inglaterra, no Reino Unido, ficou entre 27% nos Estados Unidos e chegou a 44% na Alemanha. É muita gente passando fome, sem emprego. E mesmo com a recuperação gradual que viria nos anos seguintes, o desemprego continuaria bem alto. O único estado que conseguiu eliminar o desemprego foi justamente a Alemanha nazista. Só que aí a gente sabe o preço que foi pago por isso, com a exclusão de pessoas, especialmente judeus, mas também ciganos, deficientes e aí por diante. Ou seja, a adoção de uma série de medidas racistas e segregacionistas na Alemanha. Mas em geral, tomando o mundo todo como exemplo, a gente pode dizer que 60% do comércio mundial caiu durante a Grande Depressão até 1933. E se os Estados Unidos são os principais compradores, importadores são também os principais exportadores daquele momento. São eles que vão sofrer o maior impacto nesse momento. Entre 1929 e 1932, as exportações dos Estados Unidos caíram em 70%. Já as importações ficaram mais ou menos a mesma coisa. Enquanto o comércio mundial caiu em 1/3 entre 1929 e 1939, os Estados Unidos teve uma redução de quase metade nas suas exportações. As economias ao longo do mundo foram então se fechando, adotando medidas protecionistas, contenção de gastos. A questão é que elas se baseavam no liberalismo clássico, o neoclássico, o que teve que ser profundamente revisto para resolver a crise. O certo é que a Grande Depressão destruiu o liberalismo, a ideia de mercado global foi profundamente abalada e o padrão ouro foi sendo abandonado por todos os países mais importantes naquele momento. Para solucionar a crise, os governos começaram a intervir mais diretamente nas economias nacionais. Houve uma preocupação maior com o emprego, com a seguridade social. Afinal, desemprego mais fome gerava agitações por toda parte, desde antes da Grande Depressão. É só a gente ver o exemplo da Rússia, que em 1917 fez a revolução, que instalou o comunismo no país, que depois se transformou na União Soviética. É só a gente ver o exemplo também da Alemanha nazista, da Itália fascista, ou seja, o desemprego mais a fome gerava agitações, tanto por parte da esquerda quanto da direita. Nos Estados Unidos, as coisas só começaram a se resolver de fato a partir da eleição de Roosevelt em 1932. Com ele se pôs em prática o New Deal, foram feitos grandes investimentos em obras públicas, o governo gerou emprego, aumentou a demanda, ou seja, ele interveio na economia para que ela voltasse a crescer. Só assim as coisas começaram a dar sinais de melhora. A produção industrial voltou a crescer, o desemprego diminuiu, a demanda aumentou e a economia deu sinais de melhoras significativas. Não mais com o liberalismo, com a mão invisível do mercado, mas com planejamento, com intervenção estatal em pontos estratégicos, visando o pleno emprego e o que ficaria famoso também como políticas de bem-estar social.